É melhor ser separado pela verdade do que unido pelo engano. Essa é uma frase de Martinho Lutero. Olá, meus irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe você de uma forma muito especial. Após o meu último vídeo falando da minha saída de uma igreja neopentecostal, após 21 anos dentro dessa igreja, 16 desses como pregador e pastor, eu decidi me desligar desse ministério. E após esse desligamento, houve uma repercussão nas mídias, nas redes sociais, onde muitos irmãos e irmãs me enviaram seus relatos, seus testemunhos do que passaram, viveram e algumas que estão passando e vivendo hoje verdadeiros dilemas, e conflito espiritual, teológico, emocional, sentimental, dúvidas e situações em relação à igreja, em relação à fé, à doutrina, à Bíblia, a tomar decisões e assim por diante. E eu separei aqui 2 desses relatos que me foram enviados de pessoas que escreveram um pedacinho da sua história. Eu não vou revelar a identidade dessas pessoas, eu vou manter sigilo, mas elas me autorizaram transmitir aqui para vocês o relato delas. Então, primeiro vai ser de um rapaz. Eu coloquei o texto em modo de áudio e você vai ouvir primeiro o relato desse rapaz e depois eu volto com algumas ponderações. Olá, pastor. Sou um jovem, membro da IIGD. Meus pais foram convertidos aqui, no entanto, já fazendo há quase 2 anos que tenho estudado a doutrina reformada, consumido conteúdo teologicamente saudável e nos dias atuais não me sinto nem à vontade para congregar na minha igreja. Antes mesmo, já não sentia nem coragem de convidar um não convertido à minha denominação, sabendo que muitos ensinos praticados são contrários às Sagradas Escrituras. Sinto-me incomodado frequentemente com minha congregação. Oro a Deus para discernimento de trocas de igreja, mas fico com um pé atrás na questão dos meus pais, que não trocariam de igreja tão fácil, mas eles já mostraram que aceitariam se eu fosse para outra igreja. Visitei a presbiteriana uma vez e amei a liturgia e o foco nas escrituras, porém eu fiquei com medo de meus pais se desvirtuarem da fé, uma vez que muitas vezes dou um norte espiritual para os meus pais, combatendo alguns erros teológicos da IIGD para eles, os ajudando. Não me sinto mais confortável e realmente sinto vontade de chorar, não aguento mais congregar nesta igreja, é algo que está firmado em meu coração. Desejo muito ir para uma igreja bíblica, porém o medo de meus pais talvez não ficarem tão firmes na fé é maior. Queria um conselho acerca desta decisão e se devo confiar em Deus logo e trocar de igreja. Já conversei com meus pais sobre a troca, desde que comecei a orar acerca de trocas de igrejas. Creio que é uma orientação genuína do Espírito Santo em minha vida, e em relação a meu futuro desejo de exercer o ministério pastoral. Eu sei que preciso tomar esta decisão, mas tenho medo, não sei o que fazer. Me ajude, pastor. É como se eu tivesse que tomá-la, mas esse medo não me deixa. Muito obrigado e que Deus lhe abençoe sua vida e seu ministério. Então vamos ver alguns pontos que esse rapaz ele deixou nesse relato. Primeiro ponto, faz 2 anos que ele tem estudado a doutrina reformada, consumido conteúdo teologicamente saudável e nos dias atuais não me sinto à vontade para congregar na minha igreja. Membro da IIGD. A Bíblia diz em 1 Timóteo 4,13: persiste em ler, em exortar até que eu vá, Paulo falando para o jovem Timóteo. E é isso que acontece, Se uma pessoa ela passa
a dedicar-se mais ao estudo, à leitura de livros verdadeiramente bíblicos, principalmente aí da teologia reformada, por exemplo, vai chegar ao ponto que ela não vai sentir mais vontade de congregar em uma igreja que ela encontra divergências, né, graves, teológicas. Ela não vai se sentir à vontade. Então isso que aconteceu e tem acontecido com esse rapaz, vai acontecer com as pessoas que passarem a questionar às vezes alguma coisa, a buscar comparar com a palavra aquilo que pode estar sendo dito por uma figura de autoridade, mas que, se falta concordância bíblica, isso deve ser levado em consideração. Eu me recordo de quando eu ainda estava no ministério, no início, que a orientação que eu recebi de algumas lideranças é de não ler determinados autores. E depois eu percebi que esses autores proibidos eram autores que muitas vezes traziam questionamentos e que combatiam as próprias falhas teológicas que estavam sendo vivenciadas dentro da denominação que eu fazia parte. Isso é muito ruim, não é? Então persiste em ler. Se você é alguém que Deus tem despertado para o verdadeiro evangelho, para buscar a palavra genuína, livre de pragmatismo religioso, livre de misticismo, livre de superstição, de coisas místicas, persiste em ler a palavra, bíblias de estudo, livros teológicos que apontam a palavra como ela é. Outra coisa que ele diz aqui no seu relato, ele diz que não sentia mais nem coragem de convidar um não convertido à sua denominação, sabendo que muitos ensinos praticados são contrários às Sagradas Escrituras. Então esse jovem tem 17 anos, para você ter ideia. E ele no relato diz, eu não tenho coragem de convidar uma pessoa do mundo para a minha igreja, porque eu entendo que tem tantas coisas contrárias ali às Sagradas Escrituras, que vai ser algo que a pessoa, ela não vai ser colocada diante de uma verdade bíblica, às vezes vai ser colocada diante de uma experiência ali, supostamente espiritual, mas que pode, ao invés de fazer bem, fazer até mal para alguém. Então, que situação, né? Que situação. Outra coisa ele diz, fiquei com medo de meus pais se desvirtuarem da fé, uma vez que muitas vezes eu dou um norte espiritual para os meus pais. Então esse é um medo que ele aponta, mais para frente ele repete isso, né? Medo de meus pais talvez não ficarem tão firmes na fé, é maior. Então esse medo de repente ele sair dessa denominação poderia enfraquecer a fé dos pais dele que estão ali, né? Mas em 1 Tessalonicenses, meu irmão, no capítulo 2, versículo 4 diz, como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Então, se eu quero fazer o bem para o meu próximo, principalmente ao meu familiar, eu quero, então, que eles sejam o mais depressa possível levados à verdade, levados a uma clareza das coisas,
Ainda que isso por um momento possa causar um desconforto, pode causar um desconforto, mas isso é inevitável. Vai ser cedo ou tarde, então é melhor que seja cedo. Que aquilo que nós entendemos de Deus a ser decidido, a ser feito, tem que ser feito. Ele diz: desejo muito ir para uma igreja bíblica. Esse jovem relata. Nós escutávamos muito, meus irmãos, que as pessoas então falavam assim: procure uma igreja mais próximo da sua casa. Vai e procure uma igreja mais perto da sua casa para você frequentar. Não. Não faça isso. Procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Isso, às vezes, para alguns, vai custar ter que ir a uma outra cidade para tão somente encontrar ali uma igreja bíblica. Estão raras as igrejas bíblicas. Existem, mas não significa que ela vai ser a que está mais perto da sua casa. Infelizmente, é um trabalho que é inevitável. Vamos ter que ter esse trabalho aí, de procurar uma igreja mais próxima da Bíblia e não mais próximo da nossa casa somente. E por último ele fala assim, queria um conselho acerca dessa decisão e se eu devo confiar em Deus logo e trocar de igreja. Já conversei com meus pais sobre a troca, desde que comecei a orar acerca de trocas de igreja. Creio que há uma orientação genuína do Espírito Santo em minha vida, em relação ao meu futuro, de exercer o ministério pastoral. Eu sei que preciso tomar essa decisão, mas tenho medo, não sei o que fazer. Me ajude, pastor, é como se eu tivesse que tomá-la, mas esse medo não me deixa. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe sua vida e seu ministério. Então é possível observar a resposta para o medo desse irmão, que está na própria fala dele, a resposta. Né? Ele deve confiar em Deus e tomar a decisão. Aproveito para deixar essa dica para todos, que a gente possa ouvir mais o Espírito Santo falar no nosso coração e não ter medo de agir de acordo com as convicções que o Espírito Santo tem nos dado. Muitos pastores da própria igreja, da qual eu saí, me mandaram mensagem dizendo assim: eu admiro a sua decisão, eu respeito a sua decisão, eu concordo com a sua decisão. Em outras palavras, muitos deu a entender que estavam dizendo assim: você tomou uma decisão que eu ainda não tive coragem de tomar, mas eu sei que uma hora eu vou precisar. Em Hebreus 2, versículo 1 diz: por isso é preciso que prestemos maior atenção no que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Nessa idade, 17 anos, esse rapaz é um privilegiado. Tem tudo para ser um jovem usado pelo Senhor para transmitir as boas novas do Evangelho. Eu aconselhei ele no particular, ele já me mandou um retorno, ele tomou uma decisão, os pais estavam do lado dele e tudo está se encaminhando para o melhor. Ele me mandou mensagem agradecendo e que a gente possa orar por ele, para Deus continuar guiando os seus passos nessa jornada de querer uma fé bíblica, uma igreja bíblica e um crescimento na presença de Deus. Agora eu vou te mostrar o segundo relato de uma jovem senhora. Escute o áudio com a história dela. Olá, pastor. A paz do Senhor. Assisti o vídeo do senhor no YouTube contando o motivo da saída da IIGD. Eu me identifiquei nesse testemunho. Me converti através das pregações do missionário R.R. Soares pela TV e depois fui para a Igreja da Graça, onde fiquei por 9 anos, sendo obreira por 8 desses 9.
na cidade de Sorocaba, SP. Sempre fui sincera diante de Deus e sempre tive sede de aprender sobre a palavra de Deus. Com o passar do tempo fui ficando com dúvidas, mas é muito difícil e doloroso a saída, pois amo muito os irmãos de lá, mas quando Deus nos mostra a verdade é impossível ficar. Faz 3 anos que saí e ainda sofro, e é difícil demais para reaprender da forma correta. Eu me sentia uma super crente, que tinha poder para determinar e aconteceria. No começo é difícil se conformar com a verdade, quem somos nós para determinarmos alguma coisa? Mas foi um peso muito grande que saiu das minhas costas. Hoje sou livre em Cristo. Com muito temor sigo a vida cristã. Bom, aqui uma situação diferente. Essa daqui, uma jovem senhora que durante 9 anos ela frequentou, ela foi membro, foi obreira durante 8 anos. Os auxiliares do pastor, dentro da igreja são chamados de obreiros. Então, durante 8 anos, ela foi ali uma fiel obreira da casa do Senhor. E ela disse que com o passar do tempo ela foi ficando com dúvidas. Mas é muito difícil e doloroso a saída, pois amo muito os irmãos de lá. Vocês não fazem ideia a quantidade de obreiros que estão assim, se mantendo na igreja por causa das pessoas que ali acabam criando vínculos e já sabendo que tem muitos pontos conflitantes da Bíblia, da teologia da coisa, em que elas já entenderam que não é certo, mas acabam relevando, acabam empurrando com a barriga e fica mais confortável, por assim dizer, manter as coisas do jeito que está, até quando Deus quiser, até quando eu aguentar, e acabam por querer agradar as pessoas, desagradando a Deus, deixando de fazer aquilo que Deus já deu o entendimento que eles têm que fazer. E ela escreveu: quando Deus nos mostra a verdade, é impossível ficar. É isso que vai acontecer com todos. João 8,32, então conhecereis a verdade, e a verdade os libertará de todo o sistema, todo o jugo desigual. Ela escreveu: faz 3 anos que eu saí e ainda sofro. E é difícil demais para reaprender da forma correta. É isso que eu estou passando também. Eu tenho a sensação que eu não sei mais pregar nada. Tudo que eu vivi, tudo que eu preguei, eu tenho que pedir perdão para tantos irmãos que eu preguei coisas que hoje eu entendo diferente. E eu pregava na minha sinceridade, na minha inocência, na minha ignorância até, sendo fiel àquilo que eu estava entendendo ali na palavra. Mas hoje, muita coisa foi reformada na minha cabeça, pela graça de Deus, pelo milagre de Deus na minha vida, porque só o Espírito Santo para mudar e para convencer o homem dos seus pecados. E faz 3 anos que essa irmã saiu e ela ainda sofre, é difícil. E é por ser difícil que muitas vezes as pessoas ficam deixando para depois, deixando para amanhã. E eu não posso viver, como diz em Romanos 12:2, diz: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, é perfeito e é agradável a Ele. Olha só que coisa. Ela escreveu ainda: eu me sentia uma super crente, que tinha poder para determinar e que aconteceria. No começo é difícil se conformar com a verdade, quem somos nós para determinarmos alguma coisa? Isso é tão danoso, irmãos.
esse relato dessa irmã é o relato, é a história de muitos que entendiam até certo tempo que tinham que determinar, que tinham que batalhar pela fé e que dependia só de perseverar, dependeria só de crer, dependeria só de se esforçar um pouco mais e que ia dar tudo certo. Irmãos, se fosse só uma questão de amarrar o demônio, por que Jó não amarrou, Satanás que veio sobre ele? Foi uma permissão de Deus aquilo e tudo mais. Então, muitos crentes vivem nessa de super crente. É um resfriado, eu tenho que amarrar esse resfriado. Crente também passa por resfriado, também tem unha encravada, também tem câncer, também tem Covid, também tem dengue, também morre. E Deus é soberano. E nessa ideia de que tudo tem que ser determinado e tudo tem que ser expulso, entra 3 coisas que ficam na cabeça desses crentes, e que na minha cabeça também era assim, de que diante de um problema, diante de uma adversidade, ou é demônio, ou é um pecado que eu tô, ou é falta de fé. E aí fica aquele desgaste emocional, aquela coisa, é um demônio, eu tenho que expulsar esse demônio, eu tô com esse problema, ou será que eu tô com falta de fé? Ou será que é pecado? Um pecado que eu não confessei, que pecado que eu tenho, porque demônio eu já expulsei, e fé eu tenho agora, mas é um pecado e tal. Mas aí ela disse, foi um peso muito grande que saiu das minhas costas. Hoje sou livre em Cristo. Com muito temor sigo a vida cristã. Aleluia, graças a Deus. Isso é um milagre. Esse sim é um milagre, é verdadeiro testemunho de uma conversão para buscar a palavra, buscar a genuína fé. Então são 2 relatos que talvez você que esteja me assistindo possa se identificar com eles, possa se identificar com o rapaz ou então com essa jovem senhora. E tem tanta coisa para a gente conversar aqui ainda e falar e aprender mais. Quero que você deixe aqui um comentário se você também tem um relato, se você também tem uma dúvida, se você tem uma sugestão de vídeo que a gente pode gravar aqui, você que está me acompanhando agora nessa jornada de reforma, e eu quero que Deus possa me usar para ajudar muitos que ainda estão aí presos e com medos e dúvidas e assim por diante. Então peço que deixe um like aqui no vídeo, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Deus nos abençoe e nos ajude. Fique na paz, um forte abraço e até o próximo.